A reportagem não contemplou todos os aspectos ali do início do Rio de Janeiro. Mas toda essa região daqui, onde eu estou agora, até a Catedral, essa região toda daqui era uma montanha. Muito bom dia, pessoal. Calorão, Rio de Janeiro. Tá quente hoje, hein? Bota quente nisso. Essa é a vantagem de você ter uma jaqueta ventilada no Rio de Janeiro, cara. Rio de Janeiro não pode ser do tipo de jaqueta. Você não tem como usar outro tipo de jaqueta que não seja ventilada. Essa minha aqui já tá pedindo outra. Essa jaqueta já há 6 anos já. E já perdeu a cor, tá meio acinzentada. Ela era preta inicialmente, né? Mas como eu lavo, cada lavada que você vai dando, ela acho que vai perdendo a cor, né? E fora o tempo no sol. Mas vamos lá. Esses dias eu estava em casa e ouvi uma reportagem sobre o Rio de Janeiro aqui, né? Falando sobre a fundação do Rio, Morro do Castelo. Isso era algo que eu já tinha comentado em um dos vídeos, né? Quando eu falo assim, Rio de Janeiro começou aqui, tá? E eu acho que a reportagem não... Deixa eu subir aqui, A reportagem não contemplou todos os aspectos ali do início do Rio de Janeiro. Tá? Então deixa eu fazer na minha humilde observação, né, ao telejornalismo lá do RJTV, né, o jornal local aqui no Rio de Janeiro. Ele faltou fazer uma observação e eu vou mostrar o porquê. Tá? Vou passar aqui em alguns pontos aqui e vou comentar que eu realmente não ouvi na reportagem, né? Eles ficaram abordaram muito a questão do Morro do Castelo, né? Mas não trataram de um outro morro que a gente tem aqui no centro, aqui no centro do Rio de Janeiro, tá? Que eu vou passar agora lá e vou mostrar onde é que era. Estamos no centro do Rio de Janeiro, Avenida Presidente Vargas, região da Central. Deixa eu ver se aqui eu consigo entrar por aqui. Eu vou entrar na parte mais antiga do Rio de Janeiro. É Rua Mendes Sá, Rua do Riachuelo. São ruas bem antigas aqui do centro do Rio, né? Aqui, ó, Castelo Praça 15, tá vendo aqui? Essa indicação está fazendo referência à região do Castelo aqui no centro do Rio, que era justamente onde havia um morro. Ih, tá fechado. Puxa vida. Vou ter que fazer outro caminho. Isso aqui é a Rua do Riachuelo, pessoal. Centro do Rio. Logo adiante aqui eu vou chegar no bairro da Lapa. Rua do Riachuelo, e aqui adiante tem os Arcos da Lapa. Esses arcos aqui, na verdade, ele era para ser um aquaduto, né? Ele foi, acho que chegou a ser um aquaduto lá no final, né? A intenção dele era trazer água. Existe um rio que hoje em dia está praticamente, ainda existe a fonte dele, só que não passa mais por aqui, que era o Rio Carioca. Então a intenção do aquaduto era trazer água, né,
água desse rio para cá, para essa região, né, onde eu vou passar agora e mostrar para vocês. Aí, o Arcos da Lapa, esse que eu estava falando, que era o antigo aquaduto, que a intenção é trazer a água da nascente do rio Carioca, né, que é o que dizem que é o que deu origem ao termo carioca, né, de quem nasceu no Rio de Janeiro, é carioca, né. Olha lá o bondinho lá, ó. Fazendo hoje em dia muito mais passeio turístico, né. Hoje é domingo, né, pessoal? Então, um passeio turístico, ele parte aqui do centro do Rio e passa lá por cima. Recomendo, para quem não conhece, nunca fez esse passeio, vale a pena. Então, aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Aqui é uma pista que passa sobre a outra, né? É isso que eu queria mostrar para vocês. Essa região do Rio de Janeiro aqui, ó. Na verdade, eu queria estar passando lá por baixo, mas aqui do meu lado esquerdo, eu tenho a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Tá tendo cerimônia, alguma celebração lá no seu interior, lá. Os senhores lá vestidos de branco lá dentro. Aqui, ao meu lado direito, eu tenho o prédio da Petrobras. Ficou muito conhecido naquela época da Lava Jato, que saía no jornal o tempo todo. Aqui, mais adiante, deixa eu andar um pouco mais, que vocês vão ver. Eu tenho o prédio do BNDES, que é esse prédio preto aqui à minha frente. E aqui está o ponto que eu queria chegar. Vocês estão vendo essa pequena porção de morro que tem aqui? Ali em cima, ali onde tem um telhado, ali tem um mosteiro ou convento de Santo Antônio, tá? Então, essa região daqui toda, que eu tô agora, isso aqui era uma montanha, tá vendo? Ó, montanha, tá construída em cima aqui da parte mais alta. Ali, naquela parte mais alta, você vê que aqui tem uma montanha. Então, isso aqui tudo, ó, lá em cima montanha, isso aqui tudo era uma montanha. O que sobrou dela é essa parte aqui onde está o convento, o mosteiro de Santo Antônio, que não foi colocado abaixo, eles preservaram. Mas toda essa região daqui, onde eu estou agora, até a catedral, essa região toda daqui era uma montanha, que foi colocada abaixo. Tá? Foi retirada toda a parte de aterro que tinha aqui e foi junto com onde é o Morro do Castelo, que eu vou para lá agora, foi colocada lá levado para fazer a reforma do Rio de Janeiro. O carro está passando lá embaixo, o carro da polícia. Por que será que eu não consegui passar lá embaixo? Então aquela parte que vocês viram ali é o que sobrou da montanha, tá? Que é essa parte aqui atrás de mim. Deixa eu ver, vou parar aqui, virar para lá, vocês vão ver. O que sobrou está aqui atrás, ó. Essa parte aqui, toda essa parte que eu estou aqui, era uma montanha, que foi colocada abaixo. Junto com o Morro do Castelo. Eram dois morros, não era somente um. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. E quando o pessoal fala da mudança que teve aqui, que acho que foi a maior mudança que a cidade do Rio de Janeiro atravessou, né, durante a sua existência, porque
No centenário da independência, que foi no começo dos anos 1900, né, 1922, que quiseram fazer toda essa, celebrar o centenário, como foi divulgado no jornal, né, vieram celebridades do mundo todo para conhecer o Rio de Janeiro, né, e foi construído hotéis e tal. E eu vou mostrar até alguns dos hotéis que eles fizeram referência do Hotel da Glória, que fica ali na região da Glória, no aterro do Flamengo, mas não fizeram referência a um outro hotel que é muito famoso, que não existe mais, né, que foi depois... ficou esquecido como um hotel. Essa região que eu estou chegando agora, aqui tinha uma outra montanha, tá? Um outro morro, que era o Morro do Castelo, que era tão grande quanto esse outro morro que eu falei agora, o Morro de Santo Antônio. Então essa região daqui, onde está o fórum, né, onde está aqui o ministério, isso aqui era uma grande montanha. Aqui é o final do Almirante Barroso, né? Então eu estava lá, eu estava na ponta de lá e agora estou na ponta de cá. Tinha o morro de lá e esse morro aqui. Essa região que eu estou agora era uma grande montanha, entendeu? Então aqui era o Morro do Castelo, que hoje não existe mais, mas manteve o nome do Morro do Castelo. O Rio de Janeiro, a repórter fez referência, foi colocar, tinha pedras de fundação do Rio de Janeiro, que depois foi deslocada para a Igreja dos Capuchinhos. Realmente, de fato foi. Se vocês forem consultar na internet, né, buscarem foto de fundação do Rio de Janeiro, a foto da pedra de fundação do Rio de Janeiro, vocês vão ver que ela está guardada, né, cercada por grade lá, está no lugar à parte, dentro da Igreja dos Capuchinhos, que fica na região da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Ok? Mas ela, antes dessa pedra estar aqui no Morro do Castelo, como o repórter deu a entender que a pedra foi fundada aqui, não foi. Vocês estão vendo lá embaixo, vou continuar aqui. Vocês estão vendo lá embaixo o Pão de Açúcar, né? Que eu sempre falo, olha, a cidade começou por aqui, né, nos meus vídeos, né? Onde tudo começou, estou sempre fazendo referência. É porque o Rio de Janeiro começou por ali. Do lado do Pão de Açúcar tem um outro morro menor, tá? Tem um outro morro menor que fica mais para a cabeça da Baía de Guanabara, ele fica mais voltado para a Baía de Guanabara, tá? E esse morro era o morro, como é o nome? Morro Cara de Cão, tá? Não sei se é o formato dele para quem está vendo, para quem está vindo pela Baía de Guanabara, né, para quem está vindo pelo oceano, parece um cão. Realmente eu não sei te dizer o porquê o nome, tá? Cara de Cão. Mas é ali que a cidade do Rio de Janeiro começou, tá? A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, né? Hoje se chama Rio de Janeiro, mas seu primeiro nome, São Sebastião do Rio de Janeiro, foi em referência ao rei de Portugal, alguma autoridade de Portugal que eu não me lembro. Mas a pedra de fundação da cidade do Rio de Janeiro, né, que foi colocado lá nos anos lá de 1500 e logo após o nascimento do Brasil, né, de 1565, né, alguns historiadores dizem que o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido, né, que vocês forem ver o Tratado de Tordesilhas, né, que já dividia o continente do Novo Mundo, né, ele é assinado a assinatura dele anterior ao descobrimento do Brasil. Então já havia assim, conhecimento da época antecede o descobrimento do Brasil, que é da época de Colombo, né? Colombo chegou nas Américas em 1400 e alguma coisa, 1490 e pouco, né? Acho que 1494, se eu estou bem certo. Mas então, voltando aqui. E aí o que aconteceu? Quando houve a fundação do Rio de Janeiro, a fundação foi justamente naquele ponto. Eu vou voltar lá onde eu volto e meio eu paro lá, que é uma região que eu gosto muito, né, que aqui que a gente tem um visual da Baía de Guanabara e do Pão de Açúcar.
para continuar. Essa região aqui é muito legal. O Rio de Janeiro, eu estou sempre dizendo isso, né? Rio de Janeiro tem umas partes assim, nos visuais muito bacanas. Aqui, pessoal, ó, que eu estava falando. Tem um carro da guarda aqui, não sei se eu vou poder ficar aqui. Vamos lá. Não vou nem descer da moto, ficar aqui. Então, como eu estava falando aqui, ó. O avião chegando aí, vai descer aqui no... Bem baixo, né? Tá vindo baixo ele. Ih, arremeteu. Entrou feio pra cá, entrou esquisito realmente aqui na pista, né? Então vamos lá, como eu estava falando, ali na frente tem um Pão de Açúcar, tá? O Morro do Pão de Açúcar, o bondinho lá em cima, né? Não sei se dá para ver os cabos, né? O cable car. E aqui tem esse outro morro, mais baixo aqui, tá vendo? Não sei se a câmera consegue pegar que embaixo do prédio principal, né, tem uma construção amarela, tá? Então tem um prédio logo mais abaixo, né? O prédio tá lá para trás. E tem e para cá, mais para frente, tem uma construção amarela. Ali é a entrada do forte, que eu fiz o vídeo outro dia, que eu passei lá e fiz o retorno, porque dali eu não consigo avançar, porque para você entrar dentro do forte tem que ter autorização e tem que estar acompanhado com militar, não basta só ter autorização. Então a gente não consegue entrar no forte ali, tá? Então ali só entra com sendo militar. Então o Morro de Cara de Cão, onde o Rio de Janeiro nasceu, foi ali. Ali que foi colocada a pedra de fundação do Rio de Janeiro, não foi no Morro do Castelo. Tá? Ela foi para o Morro do Castelo depois, né? Que aí foi quando se eu não me engano, Mendes Sá, né? Que era na época o Brasil era colônia, então você tinha uma pessoa responsável por todo essa região aqui do Brasil, né? Que era na época não era o país Brasil, era colônia, né? Então Mendes Sá, que era tipo um governador geral, ele modificou a sede dali, né? Onde estava o Rio de Janeiro estava começando, era um morro pequeno, né? A parte da cidade que estava crescendo ali em cima ficou muito pequeno e foi deslocado para cá, para o Morro do Castelo, outro morro, né? Você vê que é outro morro, por que outro morro? Porque água de morro, como é que é? Água morro abaixo desce. Então era muito simples para você ser construído, tudo vai, né? Tudo que você não quer, morro abaixo, né? Tudo sujeira, dejeto, tudo vai morro abaixo, tá? Então Rio de Janeiro começou ali foi colocada a pedra de fundação inicialmente, e aí teve cara, aí tem muita coisa, muita história, tá? Não dá para falar, resumir assim, tá? Mas e aí você teve a invasão dos franceses, né? E aí você teve a guerra, você teve 1500 e alguma coisa, tá? 1555, chegou os franceses aqui, tentaram tomar conta aqui, sim, os franceses tentaram tomar conta do Brasil, na época, Brasil, né, não sei se o nome Brasil vem de pau-brasil, né, então o Brasil era rico em pau-brasil e os europeus queriam um pouquinho disso aí, né, franceses, holandeses, né, espanhóis. Então, os franceses tentaram entrar aqui, tá, agora o nome era Villegagnon, tá, não sei o nome completo, eu só sei Villegagnon por causa da ilha de Villegagnon, né,
se estabeleceu aqui, tá? Se estabeleceu aqui no Brasil, exatamente aqui na Rio de Janeiro. Aqui atrás a gente tem Deixa eu perguntar ao guarda se eu posso deixar a moto aqui só um instantinho, eu já volto, peraí. Tô vindo aqui, vou vir aqui bem na cabeça da pista, tá? Então o que aconteceu? Vamos lá. Lá vem o avião novamente. Acho que agora vai, né? Não, esse é outro. Esse é o Fábio. Ah, esse vai descer de bonito, né? Lindo. Pouso manteiga, como o pessoal diz, né? E aí o que acontece? Vamos lá. Ali começou o Rio de Janeiro, tá? Houve a guerra, os franceses tentaram entrar aqui, os franceses vindo da Europa, fugindo, por questões, primeiro econômicas, por causa do pau-brasil, segundo, teve questão de religião, né? A Europa estava passando por uma reforma protestante, então os franceses saíram buscando expandir o protestantismo, né? Vieram para o Rio de Janeiro, chegaram até a celebrar tipo cerimônia aqui de protestante, né? Acho que a primeira celebração protestante fora da França foi aqui no Brasil, tá? E aí Mendes Sá, vendo esse movimento todo, né, pediu suporte da Marinha Portuguesa, eles mandaram soldados para cá e botaram fim nessa intenção dos franceses de se estabelecer aqui, tá? Então, o forte francês, onde eles se estabeleceram, foi aqui na ilha de Villers-Gagnon. Aqui atrás, onde eu estou aqui, ó, é uma ilha, tá? Ali onde está ali, hoje em dia é a escola naval, tá? Hoje em dia tem a escola naval ali, mas ali era a ilha de Villers-Gagnon. E você não tinha acesso por terra, tá? Isso aqui tudo é aterro, tá? Isso aqui ó, cercando aqui, ó, isso tudo é aterro. Aterro da onde? Do Morro do Castelo e do Morro de Santo Antônio. Vocês vê que tem vários morros aqui. Então tinha o Morro do Castelo, o Morro de Santo Antônio, que foram colocados abaixo e deram origem a isso aqui. Então, o próprio aeroporto Santos Dumont, ele é fruto de aterro que veio do Morro do Castelo e do Morro de Santo Antônio. Tá? Então onde foi aplicado o aterro que foi colocado dos Morros do Castelo e Morro de Santo Antônio, foi aqui e no aterro do Flamengo. Tá? Isso quando? Em 1900 e pouco. Tá? Então acho que ficou faltando esse contexto aqui. Aquele prédio ali abaixo, branco ali, ó, era o antigo Hotel Glória, né, que hoje em dia está sendo foi comprado e vai ser transformado em residência, né? Então é isso. Então, nessa época de 1900 e pouco, havia também o desenvolvimento, né? Foi paralelo, foi tudo junto, né, pessoal? Havia também um desenvolvimento da indústria aeronáutica, tá? Então, vocês terem uma ideia como é que se desenvolveu rápido, né? Santos Dumont, 1903, né? Acho que 1903 foi aqueles irmãos lá nos Estados Unidos, né? 1906, Santos Dumont com 14 bis. Outro avião decolando aqui, ó. Primeira Guerra Mundial, 1914. Já na Primeira Guerra Mundial, já houve utilização de aviões que foram criados nisso, né? Os primeiros aviões de madeira ainda, né? E Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, foi onde teve o maior desenvolvimento da indústria aeronáutica. Então você tinha um período interguerras ali, que teve entre final de 1914 e início de final dos anos 30, né, de 1930, né, que foi quando começou a Segunda Guerra, e teve um grande desenvolvimento. E o Brasil, nessa época, tinha interesse já, né, em desenvolver também, né, receber turistas, né,
nessa parte que estava crescendo. Então você já tinha aqui no Rio de Janeiro dirigíveis chegando aqui no Brasil. Os primeiros voos que vieram, né, aeronaves que vieram da Europa para cá foram dirigíveis, não foram aviões. Então você tem o Hindenburg e outros, o mais famoso é o Hindenburg, né, que veio a sofrer, teve aquele acidente depois final dos anos 30 por aí, que veio pegar fogo lá nos Estados Unidos. Então, o Hindenburg veio aqui no Brasil, veio aqui não no aeroporto de Santos Dumont porque não existia, mas se eu não me engano foi na base de Santa Cruz. Já tinha um espaço lá para receber essas aeronaves que eram muito grandes, né, mais de 100 metros de comprimento. Então, o voo de passageiros já existia nessa época, tá? Mas com dirigíveis. Tá? A aviação civil, né, que começou a nascer, né, com os aviões, né, da DC-3, DC alguma coisa assim, foi nos anos 1950, 1960 por aí. Tá? Então, os primeiros voos que chegavam aqui no Rio de Janeiro eram dirigíveis. Tá? Então você tem relatos do dirigível desse Hindenburg aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, sobrevoando essa enseada aqui. Tá? Então houve o desenvolvimento do aeroporto Santos Dumont porque eles tinham essa intenção de desenvolver, ter um local apropriado para receber os voos. Tá? Então 1925, por aí, acho que se eu não me engano foi quando começaram os estudos. Isso aqui tudo é aterro. Existia uma península que vinha até aqui próximo. Essa península não era o tamanho que a gente está aqui. O aeroporto Santos Dumont, a maior parte de sua pista é oriunda de aterro. Ela era uma península pequena e o aeroporto foi construído ali, uma pista de 300 metros, 400 metros por aí. Uma pista pequena. E depois foi, ao longo desses 100 anos aí, 100 anos, ele foi alongado, a sua pista foi estendida para receber aviões de categoria maior. Tá? Então, todo esse cenário, né, passa por esse início dos anos de 1900. Toda essa mudança que o Rio de Janeiro sofreu foi nessa época, inclusive o bairro da Urca. O bairro da Urca é um bairro criado com aterro, mas não do morro, tá? O bairro da Urca, ele foi criado com aterro que foi retirado do oceano, tá? Aí não está clara, a história nunca diz se foi 100% do oceano, se recebeu o aterro do morro do Castelo de Santo Antônio, tá? Mas o que eu tinha conhecimento é que o bairro da Urca, ele foi construído com aterro que veio dos oceanos, tá? Como está acontecendo hoje em dia lá em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, o pessoal está estendendo a faixa de areia na praia com areia do oceano. Aqui também, idem. Tem um bairro da Urca, se vocês olharem de cima, ele tem um recorte, né, um desenho, né, que é onde foram colocadas as pedras, né, fizeram tipo como está aqui, ó. Fizeram tipo, ó, tá vendo essa pedra aqui? Isso aqui é o limitado, tá? Isso aqui é o que limita a parte de aterro. A Urca é a mesma coisa. O redor da Urca é todo em pedra, que limita o bairro, foi dita o bairro, e dali é aterrado. Olha uma tartaruga marinha aqui, ó, bem à minha frente, olha só. Que barata. Ela está bem aqui, ó. Então, o bairro da Urca, ele é um bairro oriundo de aterro, né, um bairro construído. Tá? Você não chegava na pedra do Pão de Açúcar como você chega hoje. Você chegava ali em Botafogo, era uma restinga, era um pedaço, uma faixa de areia que tinha, que você conseguia acessar o Pão de Açúcar. Tá? Só que na época o pessoal já vislumbrava né, a região bonita, que é essa aqui, turística e tal, né, uma região rica, né, da cidade, né, com um visual muito legal, né? Então a tartaruga aqui, ó, subiu aqui novamente. Então o pessoal já vislumbrava aí, ó, olha lá, tá bem aqui a tartaruga, não sei se no vídeo está aparecendo. E aí o que aconteceu? O pessoal desenvolveu
né, investiu nesse aterro, né, empresários investiram, né, para criar o bairro da Urca. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria complementar aí ao que foi reportado no jornal esses dias, né? Acho que ficou faltando esse complemento, né, informando que não foi só o Morro do Castelo que foi utilizado como aterro aqui, né? E não foi só no aterro do Flamengo, né? Muito do aterro que foi retirado do morro veio para cá, porque onde foi desenvolvido onde foi construído o aeroporto Santos Dumont, não tinha. Isso aqui era era um braço de areia, era tipo uma península bem pequenininha, né? Que eu acho que o nome era, agora não sei, Arcabouço, Calabouço, alguma coisa assim, tá? Que era essa região daqui. Então, muito do aterro que saiu dos morros vieram para cá para a criação do aeroporto Santos Dumont. Colocaram tanta areia aqui, que a ilha aqui de Villers-Gaillon juntou com o continente, tanto que foi aterrado isso aqui.